Boa tarde, muito boa tarde, que você tenha um domingo abençoado, cheio da presença de Deus, que as infinitas bênçãos do Senhor venham sobre a minha e a sua vida, e que nós possamos usufruir e entender e sentir esse amor tão maravilhoso que Deus tem por mim e por você. E hoje nós vamos estar falando sobre como ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus em um mundo com tantas adversidades, com tantos problemas, como a gente ouve a voz de Deus? E o Senhor, Ele fala conosco através da Sua palavra. E através da Sua palavra nós podemos discernir a Sua vontade efetivamente. Que nós possamos entender e se relacionar com o Pai para poder ouvir a voz dEle efetivamente. E lá em João 10:27, ele tem uma passagem muito interessante que ele fala assim: As minhas ovelhas me ouvem e elas me ouvindo, me seguem. Isso significa que nós temos a capacidade de ouvir a voz de Deus e a segui-la. Mas para isso, a gente tem que estar em sintonia com o Pai, verdadeiramente. Conectados com Ele, gerando relacionamento com Ele, estando praticando a palavra diariamente, estudando ela para que nós possamos buscar um relacionamento mais íntimo com o Pai e poder ouvir a voz dEle das maneiras que Ele tem preparado para mim e para você. Interessante também falar, existe uma outra passagem que está lá no livro de 1 Reis 19, 11, 12, que é quando o profeta Elias experimenta ouvir a voz de Deus, e a passagem diz assim: Elias experimenta ouvir a voz de Deus, não é num vento forte, nem num terremoto, nem em um fogo, mas nem um murmúrio suave. Isso nos mostra que a voz de Deus nem sempre é clara e óbvia. Pode ser sutil, suave, e que nós precisamos estar atento, em paz, para poder efetivamente ouvi-la. E tem uma outra passagem interessante que está lá em Provérbios 3, do 5 ao 6, que fala assim: Confia no Senhor o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor e todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Isso só nos ensina que, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos confiar nele completamente e estar disposto a seguir os seus caminhos, mesmo que não compreendamos eles totalmente. E por fim, em 1 João 4:1, somos alertados a testar os espíritos para ver se são de Deus, pois nem todo espírito é de Deus. Isso significa que precisamos ser cuidadosos em discernir a voz de Deus das vozes enganosas que tentam nos desviar do caminho certo. Portanto, que nós possamos ouvir a voz de Deus, e para isso precisamos estar em sintonia com Ele, meditar na Sua palavra, estar em paz totalmente, porque assim nós vamos conseguir testar os espíritos e discernir o que é dele, e que nós possamos estar atentos, abertos à Sua voz e seguindo fielmente os seus caminhos. Então que nós possamos se relacionar com o Pai, buscar a meditação da Sua palavra diariamente, para que nós possamos estar em paz para poder ouvir a Sua voz. Que você tenha um domingo abençoado. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, para que esse conteúdo tenha mais relevância e possa chegar a muito mais lugares e alcançar muito mais pessoas. Que você tenha um domingo abençoado, cheio da presença de Deus. Valeu!